Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 19 ao dia 25 de outubro. A gente já vai se encaminhando para a segunda metade do mês, né? Oficialmente aí já também para a fase final do ano. E nessa semana a gente vai ter um movimento bem interessante no céu. A gente vai ter uma lua crescente no signo de Aquário, exatamente no grau 0, tá? Iniciando aí dentro desse novo ciclo que eu considero muito alinhado com a energia da era de Aquário que a gente já está sentindo na nossa vida e na humanidade de uma maneira geral. Então a gente ainda vai estar até sexta-feira sob a energia da lua nova que aconteceu semana passada, e é uma semana para trazer essa questão do novo na nossa vida, o que a gente quer de verdade, né? Lá atrás a gente colocou as nossas intenções e agora é a hora de fazer tudo isso crescer, de realmente se dedicar a tudo isso, né? Não apenas ficar no desejo. É uma semana que tem uma energia de terra muito forte, seja porque a gente tem uma energia da lua em Capricórnio ali em dois dias e meio durante a semana, mas também porque todas as regências das luas dessa semana levam para signos em terra, né? Para planetas que estão em signo de terra. Então isso quer dizer que vai ser sim uma semana que pode exigir da gente movimentos práticos, ações, praticidade, mas que também pode, de certa forma, trazer uma certa lentidão, uma certa letargia, né? Aquela falta de coragem para fazer as coisas. A gente precisa realmente agora definir o que é importante para a gente, porque a energia ela tá um pouco condensada, sabe? Ela tá um pouco pesada, um pouco parada. A gente está sentindo, né? Essa energia de cobrança que não vem necessariamente com a mesma energia de vontade para fazer as coisas, com a mesma produtividade, talvez. Então a gente precisa definir poucas coisas que são importantes para a gente nesse momento, nem que seja apenas ficar bem, fazer o que for necessário ali para minha sobrevivência no dia a dia. Não é hora necessariamente de pensar em coisas muito grandiosas, em querer coisas muito fora daquilo que está ao nosso alcance, porque isso provavelmente pode trazer frustração mais para frente, pode trazer esse sentimento de não estar conseguindo avançar, né, na vida. Então se acalma, se acolhe e olha para aquilo que é realmente importante nesse momento, aquilo que realmente vai fazer diferença para você se sentir bem, e não aquilo que a sociedade necessariamente espera da gente, sabe? Porque agora não é a hora da gente ficar apenas cumprindo tabelas, sabe? Apenas suprindo expectativas que não são nossas, tá? No dia 20 de dezembro, a gente vai ter o encontro de Saturno e de Júpiter no grau 0 de Aquário. Então, olha como é importante a gente analisar o que vai acontecer essa semana, principalmente lá por sexta-feira. Pode ser sim algum evento que aconteça antes. Eu percebo que os trânsitos, eles não são necessariamente exatos, né, naquele dia, mas sim uma energia, um potencial que vai se manifestando, seja antes, seja no dia ou seja depois, né, entre ali 3 dias antes ou depois. Então observa mesmo, porque isso vai estar muito alinhado ao que essa grande conjunção lá no dia 20 de dezembro vai estar trazendo de novo para sua vida, vai estar querendo manifestar na sua vida de acordo com o alinhamento com a era de Aquário, que eu acho que isso cabe tanto no nível coletivo, que é o mais importante. Eu acho que Aquário traz muito essa energia da coletividade, mas principalmente do nosso papel nisso tudo, né? A nossa contribuição. E eu acredito muito que quando a gente se coloca a serviço, quando a gente se movimenta em direção ao todo e a todos, a gente é sim contemplado com muita abundância, com muita prosperidade e principalmente com muita felicidade. Já foram feitos inclusive estudos, né, que quando a gente ajuda as pessoas, são liberadas substâncias no nosso cérebro, substâncias positivas, né, que trazem a sensação de bem-estar. Por isso que é tão bom ajudar, né? Então que nesse momento a gente perceba o que o universo está querendo trazer para a gente de tão bom, de tão especial, e qual é a nossa parte, o nosso papel nisso tudo, tá? Eu acredito que todos nós somos sim agentes da era de Aquário. Então que essa semana isso possa ficar bem claro para a gente de que maneira nós seremos esses agentes, tá? Na segunda, a Lua vai estar em Sagitário, ela já amanhece nesse signo e passa o dia todo ali.
Sagitário, ele tem muito forte essa energia de fogo, então pode ser sim um dia que a gente está mais impulsivo, que a gente pode estar mais exagerado, e aí a dica é cuidado com o exagero, cuidado com aquela vontade que vai vir de fazer coisas muito grandiosas ou de começar grandes projetos, nem que seja assim, vou começar uma dieta. Cuidado, porque todo tipo de exagero pode não durar a longo prazo, né? Júpiter, que é o regente desse signo, está lá em Capricórnio, trazendo uma energia muito forte de restrição, ou seja, toda essa vontade de expandir, de crescer, de exagerar, né, em alguma coisa, pode ser contida, né, por essa realidade que não corresponde necessariamente àquilo que a gente deseja. Então é bem nesse sentido de alinhar desejo, anseio, com a realidade, tá? Principalmente porque esse Júpiter vai estar fazendo um aspecto desafiador com Marte, então pode sim trazer atitudes impensadas, impulsivas, um pouco de irritação, de irritabilidade, né, de cobrança ou autocobrança, então cuidado com esse início de semana que está um pouquinho mais tenso. Por outro lado, Júpiter ainda, né? Então essa Lua, o que ela faz? Ela ativa esse regente que é Júpiter e todos os aspectos que ele está fazendo no céu. Então um aspecto positivo que ele vai estar fazendo com Vênus convida a gente a focar nas coisas pequenas, a focar mais naquilo que a gente gosta, que é Vênus, né? Mas também focar naquilo que a gente pode fazer de minucioso, de detalhes. Não é o momento da gente querer dar grandes passos, não é o momento da gente querer desbravar ao desconhecido, é o momento da gente ficar com aquilo que de certa forma a gente está acostumado, a gente conhece e prestar atenção no que eu posso fazer de pequeno nessa semana, tá? Então cuidado com essa energia de querer fazer muitas coisas, porque pode sim trazer um pouquinho de decepção, de autocobrança e essa autocobrança, em vez de impulsionar a gente a fazer, faz o contrário, faz com que a gente se retraia, perca totalmente a nossa vontade e acabe deixando de lado depois de um tempo. Então, para as coisas darem certo agora, a gente vai precisar dar pequenos passos. Outro aspecto que vai estar acontecendo de maneira exata hoje é Mercúrio em oposição a Urano. Então pode trazer, né, principalmente por Mercúrio estar retrógrado, alguma energia de desentendimento, de coisas que acontecem de maneira inesperada. Pode inclusive ter a ver com eletrônicos, com coisas que quebram, que pifam, com questões muito relacionadas a meios de transporte eletrônicos, tá? Então só para ficar atento mesmo, né, uma coisa que talvez a gente não tenha muito controle, mas se você puder prestar mais atenção para não deixar o celular cair, por exemplo, sair antes de casa para não perder o ônibus ou não correr o risco de chegar atrasado, se for alguma coisa importante, coisas nesse sentido bem cotidianas, digamos assim. Em relação ao nosso mundo interno, que é o que eu gosto de trazer, pode estar pedindo para a gente rever a nossa maneira de se comunicar, de se expressar com as pessoas. É um dia que pode pedir para a gente mais calma, mais paciência, mais foco naquilo que a gente tem que fazer. Então coloque poucas prioridades para o seu dia. Caso contrário, você pode se perder, não acabar fazendo nada do que você se propôs e ainda se sentir extremamente triste, chateado e frustrado por não ter conseguido. Nem sempre vai dar certo, mas é uma semana que, como pede para a gente essas atitudes mais práticas, focadas, é interessante a gente pensar naquilo que a gente pode realmente fazer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar? Eu preciso escrever um e-mail? Eu preciso apresentar alguma coisa, criar uma apresentação? Eu preciso estudar tal assunto? Então, pensa no que você pode fazer de prático essa semana, tá muito forte para isso. Na terça, a Lua continua em Sagitário, né? Então tudo que eu falei vale para esses 2 dias. E na quarta, ela amanhece em Capricórnio, acionando o Saturno que está nesse signo aí, né? O regente desse signo está dentro dessa energia, ou seja, ele está em casa e ele também está intensificando todos esses assuntos. Nesses 2 dias, né? Quarta e quinta-feira, a gente vai estar sendo convidado a focar mais no planejamento e no crescimento daquilo que eu quero ver na minha vida de maneira concreta. Então a gente fica muitas vezes no mundo dos sonhos, imaginando, pensando, mas o que eu posso construir de verdade aqui? Lembra sempre que a gente está na matéria, a gente está nessa dimensão
por alguma razão. Então tudo que diz respeito ao mundo concreto faz parte de quem a gente é, faz parte do que a gente escolheu vivenciar aqui. Então tudo que você quiser criar, tudo aquilo que você quiser realizar é muito válido, né? Desde que seja com o coração, não seja um desejo do ego, não seja porque todo mundo está fazendo, porque seus pais disseram, porque seu amigo também faz. Entenda suas motivações, porque quanto mais alinhadas elas estiverem com a sua alma, com quem você é de verdade e o que a sua alma, né, se dispôs a realizar aqui, mais fácil isso acontece, como se fosse uma via aberta que a gente vai dando passos em direção a ela e as coisas se abrem, sabe? Quando você vai fazer uma coisa e magicamente aquilo acontece de uma maneira que você nem esperava. Por outro lado, quando você fica tentando e aquilo emperra cada vez mais, observa os sinais, observa de maneira concreta como que isso se dá na sua vida, porque pode ser muito importante nesse momento que o céu, as energias, enfim, estão pedindo para a gente olhar para a matéria e perceber o que eu estou criando, olhar ao seu redor e perceber que tudo o que você está vivendo foi você que criou de alguma forma, consciente ou inconscientemente, mas que da mesma forma que você criou tudo isso, você consegue direcionar a sua energia para aquilo que você vai criar daqui para frente. Então foca nisso, é isso mais importante nesse momento, você focar no que você deseja e fazer isso crescer com todo o seu coração. Tá? Dando aqueles pequenos passos, como eu comentei, não é um momento de coisas muito grandes ou muito ousadas, mas sim um momento de revisão também, sabe? Eu acho que agora, dentro dessa energia de Capricórnio, até por essa mudança, né? A gente vai ter a Lua em Capricórnio, ativando todos os planetas que estão ali e querendo ou não, que tem muito a ver com tudo o que aconteceu esse ano. E aí depois entra em Aquário, fazendo essa Lua crescente, né? O encontro ali de Sol e Lua, justamente nesse grau em que vai acontecer o encontro lá em dezembro. Então o ano começou com Saturno e Plutão se encontrando lá em 12 de janeiro, trazendo toda essa onda que a gente está vendo de quebra de estrutura, de paradigmas, de mostrar tudo que não está rolando mais aqui no planeta. E lá no dia 20 de dezembro, Saturno encontra Júpiter no primeiro grau de Aquário, na verdade no grau 0, que é um grau extremamente poderoso, porque fala justamente desse início, né? Desse zero, desse círculo completo, né? Então o recomeço. Então olha que simbólico tudo isso. E dentro dessa energia desses 4 dias, né? Quarta, quinta, sexta e sábado principalmente, a gente vai estar sendo convidado a olhar para a nossa vida num âmbito mais íntimo, digamos assim, o que tudo isso quer dizer para a gente. Então observa nesses dias o que acontece, que coisas surgem, assuntos, questões para resolver. E uma dica que eu dou, não se apegue a estruturas que estão ruindo na sua vida, porque dentro dessa energia de Capricórnio, muitas coisas estão sendo reformuladas e está sendo pedido para a gente, solta isso, deixa para lá, crie novas estruturas de acordo com quem você é de verdade. A gente não é mais a mesma pessoa que a gente era 10 anos atrás. Então, como que a gente vai querer as mesmas coisas, estar no mesmo ambiente e se sentir da mesma forma, né? Ou até mesmo com as mesmas pessoas, muitas vezes. Então, é natural, a mudança ela é natural. A gente que como apegado que somos, né? Talvez por um instinto de sobrevivência natural da espécie, né? A gente queira manter muitas coisas, mas não faz mais sentido. Tem muitas coisas na nossa vida que não fazem mais sentido e a gente insiste em manter. Então, que você possa revisar, que você possa rever, que você possa observar na sua vida que estruturas que talvez estão sendo balançadas aí para que você possa deixá-las ruir de vez e recomeçar, reconstruir. Quando você observar ali o que você quer daqui para frente, que é o que a área de Aquário está trazendo, tá? Inclusive, no final do ano passado, eu fiz as previsões para o ano de 2020 em forma de podcast, né, em forma de áudio, e eu vou deixar aqui embaixo para quem ainda não reviu, né, para quem ainda não assistiu novamente, porque por mais que você tenha assistido, ouvido lá atrás, agora pode ter uma outra conotação, pode ter um outro sentido e pode te auxiliar, inclusive, a direcionar esses últimos 2 meses do ano. Então, acho que vai ser bem interessante rever, né? Você dá uma olhadinha aqui e eu sugiro você olhar tanto o signo do seu sol solar, né? Tanto
o seu signo ascendente. Então, para quem entende um pouquinho mais de astrologia, talvez seja mais fácil entender. Caso contrário, vê só do seu signo. O seu signo é o que eu chamo de signo solar, porque a gente se identifica, né? Eu falo, eu sou pisciano, eu sou taurino, é porque o sol estava naquele signo, né? Então, olha só o seu signo que já está ótimo, tá? Então, na sexta, a Lua já amanhece em Aquário, ela faz esse encontro com o Sol, e na verdade não é encontro, né? É um aspecto desafiador, que mostra pra gente que dentro da energia de Aquário aí, para a gente seguir em direção ao novo, a gente vai ter que se libertar de muitas coisas aí dentro, muitas crenças, muitas ideias preconcebidas, muitas coisas que já não servem mais para nós. Então essa transição que eu estou falando bastante essa semana, que a gente pode usar como um sinal, né, de observação na nossa vida, está trazendo a ruptura do velho para a construção do novo. Só que esse novo, né, essa energia crescente de Aquário, ele só vai surgir quando a gente realmente se desapegar. Então, o fim de semana aí, ele tá bem forte para essa energia de desapego. Até porque na quarta-feira, eu esqueci de comentar, o Sol vai estar entrando em Escorpião e ele já vai começar a trazer essa energia profunda que habita dentro da gente. Então, às vezes, conscientemente, eu estou vivendo a minha vida, tá tudo tranquilo, mas dentro de mim, lá no fundinho, lá no meu inconsciente, ainda tem velhos apegos, velhas dores, velhas mágoas, tudo que a gente viveu até aqui ficou gravado no nosso campo. Né? Aquela vez que eu briguei com alguém, que alguém me falou alguma coisa, ou aquela vez que as coisas não saíram como eu esperava, tudo ficou gravado no nosso campo. Então, por mais que conscientemente eu não perceba mais, não lembre mais, nem faça diferença na minha vida, inconscientemente aquilo está governando de certa forma. Então, quem teve muitas questões no passado e agora está se abrindo para uma nova visão da vida, né, vai ter que em algum momento revisitar tudo isso e ressignificar e curar e limpar. Né? Eu sei que às vezes cansa, né, falar isso e parece que isso nunca vai ter fim. Mas eu acho que se viesse tudo de uma vez, a gente não daria conta. Então, por isso que às vezes aparece uma coisinha ali, quando a gente acha que tudo já está bem, aparece uma outra coisa, porque é no ritmo que a gente consegue lidar. Então entenda isso, não ache que vai ser para sempre assim, mas vai ser até você estar pronto para soltar isso. Se a gente simplesmente soltasse tudo de uma vez, não precisaria ser dessa forma, mas a gente não dá conta. Como eu disse, existe dentro da gente um sistema de sobrevivência, né, muito forte. Então talvez por esse sistema a gente acabe guardando muita coisa, a gente acabe se apegando a muitas memórias, muitas questões, porque no fundo é autoproteção, não é por mal, né, que a gente faz isso. A gente não pode se culpar por isso e nem se achar uma pessoa fraca, é simplesmente por instinto de preservação, de autopreservação, né? De preservar às vezes uma dor para lembrar, eu não quero sofrer isso novamente, então eu armazeno, só que a gente não entende que isso fica ali, latente, sabe, uma energia pulsando ali, trazendo mais dor até do que se você simplesmente esquecesse daquilo, tá? Então dentro dessa energia, né, com a Lua em Aquário, com o Sol em Escorpião, pode ser que a gente sim seja convidado a se desapegar de algumas coisas nesse movimento em direção ao novo, tá? Talvez aquilo que esteja limitando a gente fique mais claro nesses dias. Então, se surge alguma situação, não é para a gente sofrer ou para nos punir, é para nos mostrar, olha, isso aqui que você talvez ainda acredite, que não faz mais sentido você manter aí dentro. Vamos mudar? Vamos ressignificar isso? Então, é muito nesse sentido que as coisas acontecem com a gente. Se a gente observar da maneira correta e usar também a intenção e a ação correta, aquilo se dissolve e não precisa voltar depois. Então, tudo que se repete, todos os padrões que ficam ali voltando, é porque a gente não está vendo. A gente olha para aquilo, a gente sofre tudo aquilo de novo, mas a gente não percebe que era só para apontar para a gente, olha, isso aqui está aí dentro, isso aqui está te machucando, isso aqui está pedindo para você soltar. E a gente fala assim, isso aqui dói, porque isso aqui dói muito, e guarda de novo. Então, no próximo ciclo, né, os ciclos estão sempre se repetindo de certa forma, para que a gente possa ressignificar justamente, a gente vai ser convidado a olhar para isso de novo. Então, observa tudo como sinal a partir de agora.
No domingo, a gente ainda vai ter o encontro do Sol com Mercúrio no signo de Escorpião. Esse Mercúrio está retrógrado, então pode ser um momento muito importante para a gente rever algumas coisas, ter algumas conversas também curadoras, talvez, se envolver uma outra pessoa, ou pode ser que voltem alguns pensamentos, algumas memórias que a gente precisa ressignificar, trabalhar, curar, perdoar. É a hora da gente realmente rever as nossas mágoas, os nossos rancores, as nossas ideias de vingança, que é uma energia muito forte dentro de Escorpião, tá? Então eu tô falando tudo isso por causa do lado sombra de Escorpião. Então observa o que vem também, tá? E lembra que é a hora de curar, soltar tudo isso. Então vamos agora para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta linda aqui, a fonte. Eu gosto bastante dessa carta porque ela é bem autoexplicativa, né? Então a gente tem essa foto linda de um sol brilhante, né? De uma fonte de luz, de calor que gera vida. Se a gente pensar, o sol, né? Ele é o gerador de vida. Sem ele não existiria vida na Terra e nem no sistema solar, né? Então a gente pensar que nós somos uma fagulhinha dessa fonte, nós somos uma fagulha desse sol, né? Do grande sol central que existe no universo. Então a gente pensar e acessar cada vez mais essa fonte interna que existe dentro da gente e saber que essa fonte, ela tem toda a luz, todo o poder de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Quanto mais a gente se conecta com ela, mais poderoso a gente se sente. E não no sentido negativo do termo, a gente associa muito poder a algo negativo, mas é porque as pessoas não sabem lidar com o poder. Elas estão tão feridas e tão inseguras que elas associam poder a algo destrutivo, né? Mas porque elas não se curaram antes disso. Mas quando a gente está bem de posse do nosso eu maior, digamos assim, e a gente se conecta com a nossa fonte interna, a gente é capaz de tudo. E é isso que eu queria que vocês entendessem cada vez mais, que vocês percebessem durante essa semana o quanto as situações, de certa forma, elas estão alinhadas com o que vocês estão vibrando e sentindo naquele momento. E que se vocês se concentrarem, se vocês se conectarem com essa fonte, vocês conseguem manipular, digamos assim, a realidade. Vocês conseguem fazer com que as situações se dissolvam da melhor forma, você consegue fazer com que as questões se resolvam também de uma maneira muito leve e tranquila. Então que essa semana vocês consigam fazer essa conexão com essa fonte interna que somos nós, tá? Como cada coração é esse gerador de luz e de vida dentro da gente, simbolicamente e fisicamente, literalmente também, né? Então, se você puder, feche os olhos por algum momento durante a semana, quando você sentir, e sente a energia dessa fonte. Imagina esse sol pulsando dentro de você, no centro do seu peito, e imagina ele crescendo, crescendo, crescendo. Quanto maior ele for, mais força ele tem. Então que essa semana você consiga sentir de fato o poder que reside dentro de você, o poder da fonte que existe em cada um de nós. Então, aproveitando a energia dessa cartinha e por a gente estar numa energia de lua crescente também essa semana, eu quero que você deixe para mim aqui embaixo o que você quer fazer crescer na sua vida dentro de todo esse movimento que a gente está vivendo, que você agora já sabe que você tem a fonte para isso acontecer dentro de você, tá? Então, sabendo que tudo é possível e que essa fonte criadora que existe no centro do seu peito, no centro do seu ser, ela é sim capaz de tudo, o que você quer ver crescer na sua vida? O que você quer trazer de recomeço, né? Esse grau zero também de aquário que é bastante simbólico. Deixa aqui embaixo para mim o que você quer focar e o que você quer ver crescer na sua vida cada vez mais. Eu vou adorar saber. Eu vou deixar aqui embaixo também uma meditação de lua crescente para você fazer, principalmente se você tiver alguma intenção para manifestar na sua vida, sabe? Essa meditação ela é muito poderosa porque ela é como se fosse um fermento que a gente vai colocar dentro daquilo que a gente quer ver crescer. Então eu acho que está muito alinhado com o que você deixar aqui embaixo para mim também, né? Do que você quer ver crescer e fazer a meditação para potencializar essa energia. Lembra sempre, tudo aquilo que a gente foca
cresce. Então presta atenção no que você está focando cada vez mais. Se você foca em resistência, aquilo vai crescer cada vez mais para você continuar resistindo. É como se fosse uma corda que quanto mais você puxa de um lado, mais puxa do outro. Então solta essa corda, solta a resistência e começa a focar no que você quer ver crescer daqui para frente. Começa a focar nas coisas lindas que você quer e merece viver. Eu acho que essa é a chave que a gente precisa virar. O que a gente escolhe focar. Tá bom? Então eu desejo para você uma semana incrível de lua crescente, com muito crescimento interno e externo na sua vida. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não esquece de deixar um like aqui para mim, deixar um joinha, né? E se inscrever no meu canal para essa mensagem chegar para cada vez mais pessoas e eu saber que você está disposto e disposta a fazer parte dessa egrégora comigo. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!